Uma palavra inicial de agradecimento grande, eu acho, e a professora Michele, por esses meses, né, desde 2000, o ano passado, 2021, que estamos nessa empreitada, a energia de Milton Santos presente há mais de ano entre nós. E, então, é um prazer grande estar aqui e com os colegas todos aqui, o Alex, parceiro de muitos anos, vizinho de Brasília há muito tempo, vizinho agora eu estou em Salvador, estou aqui na UFBA passando uma temporada, então é isso. Eu fiquei pensando, acho, o que eu escrevi e o que eu podia trazer aqui hoje. Eu separei umas imagens, porque o Milton Santos usou imagens, mas na sua reta final. Então, os escritos nos levavam sempre a imaginários fantásticos. Eu vim trazer umas imagens porque é uma maneira também de trazer o Milton Santos com elas. Vou abrir aqui rapidamente uma apresentação, aqui mesmo. Bem, eu vou falar de um Milton Santos, um homem afro-brasileiro. Por que eu chamo afro-brasileiro? Porque o que eu estou dizendo é que ele é de matriz africana, descendente direto da ascendência africana, mas nasceu no Brasil. Ele podia ter nascido em qualquer lugar outro da América. Toda a América escravocrata tem o que hoje chamamos afrodescendente. A Europa também. A Europa extinguiu, quer dizer, Portugal. Cadê os descendentes? Extinguiram. A Europa extinguiu a matriz africana ao longo dos séculos, né, do processo de globalização, lá do século XV. Então, eu gosto disso, né, um afro-colombiano, um afro-venezuelano, eu dou uma identidade, dou um pertencimento que eu acho que é algo que tem a ver com o que Milton Santos fala. Eu vou falar também de umas conversas aqui, esse é o mapa da diáspora, de um Milton Santos que pensava em globalização, de um Milton Santos que nasceu na Chapada Diamantina, se formou em Direito em Salvador, a metrópole mais africana do Brasil, naquele momento histórico, porque o Rio estava meio tinha uma periferia mais africana. O centro do Rio era Doxiade, Agache, era aqueles projetos europeus. Mas Salvador, o centro de Salvador era profundamente africano. As fotos de Caribé, de desenhos, as fotos de PRVG mostram que era Salvador. Então, Milton Santos estava nessa onda, com acesso a uma intelectualidade baiana. Então, Milton Santos, que formado em Direito, com abertura geográfica, aí não vai ter como o trabalho dele vai refletir esse fundo desse ser humano com a conexão no mundo e sabendo o quê? Das leis, até onde ele vai, até onde ele não vai. O que tem direito, o que não tem direito. E o Brasil, esse gráfico que está aí, né? O mais africano das Américas. O Brasil tem um lugar particular. Não é à toa que implementou aqui com sucesso o escravismo industrial. Isso o Milton Santos viveu na pele, porque ele aprendeu a ler uma escola dentro de casa. Então, ele sabia a herança da matriz africana, da escravização, que a gente pode dizer o quê? Um sistema econômico, político, legal, social porque atinge todas as dimensões, educação, etc, etc. Vale a pena também lembrar, se ele pega a juventude dele, a infância dele, a formação territorial brasileira tem de fundo escravização. Ele pegou a República Escravocrata, o Brasil escravocrata republicano, o século XIX, século XX. O primeiro censo do Brasil, feito há 150 anos atrás, que é o projeto de embranquecimento, é algo muito importante, porque ele vai se deparar sempre com isso, como eu me deparo, como alguns de vocês aqui se deparam, com uma universidade branca, excludente, escravocrata e que não tem lugar. Nós temos 7 constituições, porque isso é importante, pelo Milton Santos, advogado que cuidava do geodireito. Se eu pego, por exemplo, a palavra território, terra, está presente em todas as constituições.
Olha como é um conflito permanente na nação. A palavra quilombo está apenas na última Constituição. Os quilombos estão aqui desde o século XVI. Newton Santos sabia das leis, sabia de todas as constituições, sabia que a Constituição eugênica, a maior parte delas, e o trabalho dele reflete esse saber de fundo, quase sempre. Outro componente importante na sua obra. Entendemos que o Brasil é um míope, vive uma miopia secular de não querer ver quem somos, por essa herança escravocrata de apagar. Isso se dá no primeiro 6 componentes estratégicos, que o primeiro deles é esse: não olhar para a diáspora. Não olhar para a diáspora é uma maneira de o quê? De invisibilizar, por exemplo, na universidade, quem é negro, quem é negra. Está aqui, ok. Mas seu lugar é lá. É uma batalha diária, é uma batalha de décadas, é uma batalha de muito tempo. Isso em várias instâncias. Na universidade, que é a casa que eu transito. E que ele transitou em outra época. Alex falou muito bem. Por que ele não achou emprego no Brasil, nem fora do Brasil, pongando de país em país, ou no Brasil, Rio de Janeiro, não sei o quê, até que foi para São Paulo? Essa história precisa ser contada. É o fundo desse livro. 1978, o cara chega aí. E aí? Vamos lá. Importante, então, esses pilares, né? O Brasil não quer olhar para a diáspora, o Brasil, uma política de embranquecimento em curso, há 150 anos, virou o país mais pardo do país. Ou seja, nós temos um problema de identidade imensurável. A desigualdade socioespacial, que é um fundo permanente do trabalho dele, nós somos o país mais desigual do mundo. O não lugar na política, ele apoiou alguns políticos, PCdoB, etc. e tal, porque sabia que precisava de um lugar lá. O Estado repressor policial, ele várias vezes. Quando ele fala que a solução está na periferia, é porque lá também é o lugar do extermínio, porque de lá vem a solução. E aí ele fala também da educação, a invisibilidade da educação. A geografia, por exemplo, está a serviço de quê? A maior parte do tempo da geografia brasileira está a serviço do Estado, assim, a geografia conservadora. Vários colegas aqui trataram disso com propriedade. Então, esses fundos, que são profundamente contemporâneos, do agora, Milton Santos tratou muito bem em seus escritos. Ele não fez mapas, mas ele colocou muito bem nas suas escritos, nas suas citações. Tem aqui 2 Brasis. Um Brasil colonial, imperial, lá onde tem produção de borracha, produção de açúcar, boiada, ouro, diamante, algodão. Brasil colonial, imperial, que continua agroexportador. Então, essa agroexportação não é de agora, ela é de 5 séculos. E a estrutura brasileira, que está do lado, da população atual. Então, veja, sem ser grandes analistas geográficos, de análise espacial, o Brasil congelou. O Brasil continua com estrutura espacial profundamente colonial. E não é à toa que a mentalidade do Brasil hoje ela está 50% cada de um lado. Então, o Brasil se expressou, uma parte da nação brasileira continua profundamente colonial. Isso, então, além do espaço, tá, as mentalidades, e as eleições é um reflexo claro disso, evidente disso. Materializa essa estrutura espacial. Bem, nós temos então hoje a complexidade, a encruzilhada do Brasil. O Brasil do passado, que ninguém quer olhar, várias conexões. O Brasil mais africano, em todos os componentes, em todas as partes da nação, lutando pela visibilidade e a inserção. Olha, o Ministério dos Povos Tradicionais. Quantos séculos para agora temos um ministério? É sintomático. E o Brasil do agora, contemporâneo, com várias diásporas, diáspora do candomblé, diáspora da capoeira, diáspora da nossa geografia, diáspora refluxo, a lei do retorno. Eu vou no Rio de Janeiro, eu vou em São Paulo, tem bairro de congoleses, de angolanos. Em Brasília, tem bairros do povo do Togo, que veio na Copa do Mundo, da Dilma ainda, e estão lá, formou um bairro, falam uma língua particular, já se abrasileiraram. Quer dizer, essas novas diásporas, o Brasil não resolveu o triângulo de 5 séculos, que o Milton Santos fala muito bem. E nós já estamos com mais complexidade. Então, esse é o desafio do Brasil agora, que aí a geografia do Milton Santos, escrito em vários livros, e sobretudo esse livro,
que o professor Asher retomou com muita propriedade, resgata que precisamos incorporar no processo de planejamento, de ordenamento do território brasileiro, as ideias de Milton Santos. Elas estão profundamente pertinentes. Essa é a hora onde nós podemos ter reparação, compensação, reabilitação. Aí entra tudo. Entra o urbanismo, entra a geografia urbana, entra a geografia rural, entra a geografia na sua totalidade. Eu vou pegar aqui só um exemplo, já perto de fechar. Se eu pegar a situação dos quilombos, por exemplo, nós temos aqui a Fundação Cultural Palmares, mesmo descaracterizada, lá tem uma base de dados espaciais que é estratégica para o país. Se eu vou lá no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem o quê? 12 anos, 13 anos, eu vou encontrar lá o quê? Pistas concretas para um ordenamento territorial no Brasil. Se eu vou no 20 de novembro, que é daqui a alguns dias, onde a nação deve parar, ou deveria parar, para refletir sobre o quanto o nosso ordenamento, o quanto nossa sociedade é ainda preconceituosa, e aí isso explica o racismo estrutural, essas todas as coisas podem mudar. Eu posso integrar isso tudo com o quê? Com o que existe no Estado. Eu tenho aí um selo quilombola, por exemplo. Se eu pego as 6.000 territórios quilombolas, todos eles são produtores de algo, e nele tem um selo, os quilombos entram na economia formal do país. E aí a economia quilombola não é um problema. A economia quilombola é uma solução para o país. O Milton Santos dá pista sobre isso e vários. Os terreiros são soluções para o Brasil, não são problemas. Então tem toda uma geografia que precisa ainda ser incorporada, de fato, na governança brasileira. E aí só precisamos de quê? Oportunidade política, espaço político, para poder implementar essas ideias. Bem, o que é que eu acho? Esse Brasil africano aí que o Milton Santos trabalhou sempre, eu vejo que ele precisa ser visto. É o primeiro passo esse. Se eu visto, ele entra no sistema. Entra no sistema, entra na lei. Ele é oficial. Ser honrado, aí respeita a ancestralidade do Brasil. Não gosta de respeitar a ancestralidade. E eu tenho espaço. Se eu tenho espaço, eu tenho território. Né? E isso é muito bom. O Milton Santos, lá, já nas últimas 5 anos antes dele partir, ele escreveu um negócio que eu gosto muito, sobre ação. A ação é sempre presente. Não existe ação passada nem ação futura, a ação é sempre presente. E a ação resulta de escolhas. O que eu vou fazer? Que direção eu vou seguir? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, colaborando nessa conversa esperta. Obrigado, Asher. Muito obrigado, muito obrigado.